Engana-se quem pensou que já tivéssemos retornado ao Estado de Direito, depois daquelas confusões e excepcionalidades da derrubada da Dilma e, em seguida, da realização da eleição presidencial. Mas não foi isso que ocorreu em Brasília e no Brasil inteiro, durante todo o dia de hoje. O Lula foi proibido de ir ao enterro do irmão, quando a Constituição lhe garante, e não só a ele, como todos os presos, inclusive os presos comuns, a visitar os parentes mortos quando próximos. E a outra decisão, não muito bem explicada, foi essa da reassunção do Bolsonaro como presidente da República, quando ainda não tinha saído da UTI e quando fazia menos de 48 horas da sua operação de 9 horas. O Lula é um caso mais flagrante, mais evidente. Essa do bypass que deram no Mourão para o Bolsonaro assumir, ainda sem condições de saúde para tal. É mais sibilina, então exige um pouco mais de análise aprofundada do que realmente ocorreu. Mas o que passou com o Lula é um atestado que o Brasil passa de que não vivemos em época de democracia, muito pelo contrário. Para impedir que o Lula visitasse o corpo do irmão, houve uma série de alegações, uma das quais que a Polícia Federal não teria condições de garantir a integridade não só do Lula, como das pessoas que fossem ao enterro. Poxa, mas que Polícia Federal é essa? A segunda é que a Polícia Federal teria suas funções desviadas na procura dos corpos da tragédia de Brumadinho. Outra coisa inexplicável. E, finalmente, teve essa decisão do ministro da Suprema Corte, do presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli. Um civil e não um militar, diga-se de passagem. Dias Toffoli exigiu que, para o Lula ir ao enterro do irmão, seu corpo teria de ser transferido para um quartel militar. Como é que pode isso? Que explicação legal, jurídica e mesmo política pode embasar tal decisão? A não ser que vivemos em épocas ainda excepcionais. E o que dizer dessa notícia aqui no G1 da Globo? Bolsonaro reassume a presidência da República 2 dias após a cirurgia. Que não é bem 2 dias, porque 2 dias são 48 horas. O presidente ingressou no hospital às 7 horas da manhã da segunda-feira. E depois teve uma operação que seria de 3 ou 4 horas, acabou sendo de quase 9 horas. Então o presidente saiu da mesa de operação lá pelas 15 ou 16 horas. Bom, para o dia de hoje, às 7 horas da manhã, quando o presidente teria reassumido as suas funções, dista 9 ou 10 horas, ou seja, o presidente reassumiu ainda na UTI e depois de uma operação super melindrosa, ele reassumiu a presidência da República, sem poder receber ninguém, sem poder falar, sem poder escrever. Outra notícia aqui que chama pelo menos a atenção pelo inusitado. Bolsonaro deixa a UTI do Hospital Albert Einstein, diz boletim. Olha quando é que foi publicada essa notícia no site do G1. Dia 30 de janeiro, às 17 horas e 25 minutos. Então,
o presidente também não tinha completado as 48 horas da operação, uma operação super melindrosa, gravíssima. E o presidente já tinha saído da UTI. Estas informações têm como base, não é? Declarações do secretário de imprensa, do secretário de comunicação, o general Rego Barros. O excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta da unidade de terapia intensiva nesta manhã. Segue apresentando boa evolução clínico-cirúrgica, sem sangramentos ou disfunções orgânicas. Permanece sem febre. O general Barros ainda diz que Bolsonaro já faz despachos. Mexe no telefone e assiste à televisão. As reuniões com os ministros não vão ser presenciais, mas sim por videoconferência. Ministros farão, se necessário, as suas consultas por meio de videoconferência ou audioconferência. Testamos os dois sistemas e funcionam perfeitamente, disse o general. De acordo com Barros, Bolsonaro está preservado de falar porque, ao falar, há possibilidade que gases e ar entre em sua cavidade abdominal e isso vai provocar dores e vai dificultar a cicatrização, particularmente no que toca à cicatriz externa. Ele vai absorver a informação e vai escrever a orientação dele. Ora, antes, o mesmo Rego Barros, que anunciou para a imprensa que o presidente tinha assumido a presidência da República às 7 horas da manhã desta quarta-feira, 30 de janeiro. Ele tinha dito aos jornalistas que não há previsão de quando o presidente poderá se encontrar com ministros e autoridades. A previsão é de que ele permaneça por 10 dias no hospital. Otávio Rego Barros ainda disse que o Gabinete de Segurança Institucional organizou um espaço com equipamento e estrutura que permitirá a ele, presidente Bolsonaro, orientar seus ministros.